Esta não é a história de um general, mas de uma guerra travada nos céus. O som das espadas cessou, mas o eco da vitória ainda tremia nas montanhas de Canaã. O chão, manchado pelo sangue dos caídos, cheirava a poeira e à morte. Josué, com o rosto riscado pela poeira e pelo cansaço, fitava o horizonte, sabendo que a verdadeira batalha havia sido invisível. O sol se punha em chamas, como se o próprio Deus escrevesse com fogo a lembrança daquela conquista. E então, a profecia se cumpriu. Feriu Josué toda aquela terra. Nenhum deixou com vida, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10:40-43. Aquelas palavras ecoaram como um hino entre o povo, mas também como um lamento. Cada espada erguida era prova de fé e de sangue, porque a vitória não pertence ao homem, mas àquele que guerreia do alto dos céus. E quando retornaram a Gilgal, o acampamento se encheu de silêncio. Sob as estrelas, Israel se curvou diante do Senhor, não como guerreiros vitoriosos, mas como sobreviventes de uma guerra divina. Porque toda conquista é pó, quando o céu é quem luta por nós. O som das espadas cessara, mas o eco da vitória ainda vibrava pelas montanhas de Canaã. O ar cheirava a poeira e triunfo. Josué, com o semblante marcado pela coragem e pela fé, contemplava o horizonte onde o sol se punha lentamente, tingindo o céu de vermelho, como se o próprio Deus escrevesse com fogo a lembrança daquela conquista. Foi então que se cumpriu o relato sagrado. Feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, e as campinas e as descidas, e todos os seus reis. Nenhum deixou com vida, mas destruiu tudo o que tinha fôlego, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué feriu-os desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Josué 10:40-43. Aquelas palavras ecoavam entre o povo como um hino de fé e vitória. Cada passo, cada espada erguida, era prova viva de que o Senhor lutava por seu povo. E quando retornaram a Gilgal, o acampamento se encheu de reverência. Ali, sob o brilho das estrelas, Israel se curvou diante de Deus, não apenas como guerreiros vitoriosos, mas como servos que reconheciam. Nenhuma conquista pertence ao homem quando o céu é quem guerreia por ele. O vento soprava pelas planícies do norte da Palestina, carregando consigo o cheiro da tensão e do medo, que agora pairava sobre as tribos vizinhas. Cada aldeia, cada torre, parecia pulsar em alerta. O êxito que acompanhara os exércitos de Israel espalhara pavor. E em resposta, essas nações se uniram em uma aliança desesperada. À frente desta confederação estava Jabim, rei de Hazor, território que se erguia imponente ao oeste do lago Merom. E assim está escrito: saíram, pois, estes, e todos os seus exércitos com eles. O exército que se formou diante de Israel era colossal, muito maior do que qualquer que haviam encontrado antes em Canaã. Muito povo, como a areia que está na praia do mar em multidão, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se juntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Apesar do tamanho esmagador do inimigo, Josué recebeu uma mensagem de Deus que acendeu esperança e coragem no coração do povo. Não temas diante deles, porque amanhã a esta mesma hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. A promessa divina pairava sobre eles como uma luz, transformando o medo em fé e preparando cada alma para a certeza de que, quando o Senhor peleja, a vitória não é questão de força, mas de obediência e confiança. Às margens do lago Merom, a tensão se transformou em tempestade. Josué, guiado pela fé inabalável, lançou o ataque sobre o acampamento dos aliados. E a batalha se desenrolou como um espetáculo de coragem e determinação divina. O clangor das armas, o relinchar dos cavalos e os gritos de guerra se misturavam ao céu aberto. Mas o resultado estava selado. E o Senhor os deu na mão de Israel e os feriram, e os seguiram, até não lhes deixarem nenhum. Cada inimigo caía, cada fileira se desfazia, e a promessa do Senhor se cumpria diante dos olhos do povo. Mas a vitória não trouxe orgulho humano.
Dos carros e cavalos que haviam sido símbolo de poder e vanglória dos cananeus, Israel não deveria se apropriar. Sob o comando divino, os carros foram queimados, os cavalos aleijados, tornando-os inúteis para a batalha, pois o Senhor queria ensinar que a confiança do povo não devia repousar em força ou armamento, mas unicamente no nome do Senhor, seu Deus. Cada gesto, cada decisão era uma lembrança de que a vitória verdadeira pertence àqueles que dependem totalmente do Criador. Cidade por cidade, a determinação de Israel avançava como um rio impetuoso, levando consigo a justiça e a promessa divina. Cada muralha que caía, cada portão que se abria narrava a história de um povo guiado pela mão do Senhor. Finalmente, Hazor, a fortaleza que liderava a confederação inimiga, foi consumida pelo fogo, seu orgulho reduzido a cinzas diante do poder de Deus. A guerra se estendeu por anos, cada batalha moldando a fé e a coragem de Israel. E quando cessou, o resultado estava claro, e a terra repousou da guerra. Mas a calma trazida não significava que toda Canaã estivesse livre, pois o poderio dos cananeus não fora totalmente quebrado. A oeste, os filisteus ainda dominavam uma planície fértil à beira-mar, e ao norte, o território dos sidônios permanecia intocado. O Líbano seguia sob a posse dos sidônios, e ao sul, na direção do Egito, as terras ainda eram controladas pelos inimigos de Israel. Cada fronteira conquistada lembrava que a verdadeira posse da terra dependia da fidelidade contínua do povo ao Senhor, e que a paz só se firmaria na confiança completa naquele que peleja por Israel. Apesar das batalhas vencidas e do temor dos inimigos já dissipado, Josué compreendia que sua missão não estava concluída. A guerra física cedeu lugar a uma tarefa de justiça e organização. A terra inteira, tanto as partes já conquistadas quanto aquelas ainda por submeter, precisava ser cuidadosamente repartida entre as tribos de Israel. Cada tribo teria a responsabilidade de conquistar e manter sua própria herança, e a fidelidade a Deus seria a chave para repelir os inimigos e receber bênçãos ainda maiores. Assim, a Josué, juntamente com Eleazar, o sumo sacerdote, e aos chefes das tribos, foi confiada a distribuição da terra, sendo a localização de cada tribo determinada por sorte. O próprio Moisés, antes de sua morte, havia fixado os limites do país para que a divisão se cumprisse de forma justa, designando um príncipe de cada tribo para auxiliar nesse processo. A tribo de Levi, dedicada ao serviço do santuário, não seria contada na distribuição de heranças, mas 48 cidades espalhadas pelo território foram designadas como sua possessão, garantindo que os levitas tivessem morada e sustento em todo o país. Cada decisão refletia a ordem divina e a fidelidade de Israel, lembrando a todos que a verdadeira conquista da terra não dependia apenas da força, mas da obediência ao Senhor e da manutenção de seu concerto com o povo. Enquanto o povo aguardava o início da distribuição das terras, um homem avançou entre os líderes, sua postura firme e olhos cheios de lembranças e esperança. Era Calebe, acompanhado pelos chefes de sua tribo, aproximando-se com um pedido carregado de fé e determinação. Com exceção de Josué, ele era agora o homem mais velho de Israel, e ambos haviam sido os únicos espias que, anos antes, trouxeram notícias de coragem e promessa, incentivando o povo a subir e possuir a terra em nome do Senhor. Calebe então recordou a Josué a promessa feita naquela ocasião, relembrando sua fidelidade diante de Deus. A terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor. Josué 14:6-15. Com firmeza e reverência, Calebe apresentou seu desejo de receber Hebrom como possessão. Ali haviam habitado Abraão, Isaque e Jacó, e na caverna de Macpela estavam seus sepulcros. Mas Hebrom também era a antiga fortaleza dos temidos Enaquins, cuja estatura e força haviam aterrorizado os espias e amedrontado todo Israel. Ainda assim, confiando plenamente na força do Senhor, Calebe escolheu aquele lugar acima de todos os outros para sua herança, mostrando que a verdadeira coragem nasce da fé inabalável e da confiança nas promessas de Deus. Com voz firme e cheia de convicção, Calebe ergueu os olhos para Josué e declarou sua confiança inabalável.
Eis que o Senhor me conservou em vida, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Agora eis que já hoje sou de idade de 85 anos. E ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Josué 14, 10, 12. Cada palavra reverberava entre os líderes, carregada de memória, fé e determinação. O pedido de Caleb não era apenas pessoal, mas simbólico, e por isso foi apoiado pelos principais homens da tribo de Judá, escolhidos cuidadosamente por ele mesmo. O gesto demonstrava prudência e integridade. Ao se apresentar acompanhado, Caleb afastava qualquer suspeita de interesse próprio, mostrando que sua coragem era fruto da fé e do compromisso com a justiça divina. Assim, cada homem presente testemunhava que a força de Israel não residia apenas na juventude ou no número de guerreiros, mas na perseverança daqueles que confiavam plenamente nas promessas do Senhor e caminhavam conforme sua palavra. A coragem e a fidelidade de Caleb foram imediatamente reconhecidas, e seu pedido atendido com certeza e justiça. Ninguém poderia conduzir a conquista daquela imponente fortaleza com mais segurança ou integridade do que ele. Assim Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Josué 14, 13, 14. A fé de Caleb permanecia intacta, a mesma que desafiara o mau relato dos outros espias anos antes. Ele acreditara na promessa de Deus, de que o povo de Israel tomaria posse de Canaã, e fiel a esta convicção, seguiu inteiramente o Senhor. Durante a longa peregrinação pelo deserto, suportou junto com o povo as fadigas e desapontamentos, sem jamais murmurar, reconhecendo a misericórdia de Deus que o preservara quando muitos de seus irmãos haviam perecido. Entre perigos, pragas e os anos de guerra, sua força física e espiritual permanecia inabalável aos 85 anos. Caleb não buscava uma terra já conquistada. Queria o lugar que os outros espias consideraram impossível. Confiando no Senhor, estava certo de que poderia arrancar Hebrom das mãos dos gigantes que outrora amedrontaram Israel. Seu pedido não era por glória pessoal, mas para dar exemplo ao povo, honrar a Deus e inspirar cada tribo a subjugar completamente a terra prometida, mostrando que a vitória verdadeira nasce da fé e da perseverança na presença do Senhor. Finalmente, a promessa cumpriu-se e Caleb recebeu a herança que seu coração desejara durante 40 anos, prova viva da fidelidade de Deus àqueles que confiam nele. Com coragem e confiança, ele enfrentou os últimos desafios que permaneciam. Expeliu Caleb dali os 3 filhos de Enaque. Josué 15, 14. A vitória não marcou o fim de seu zelo. Ao contrário, mesmo tendo assegurado posse para si e para sua casa, Caleb não se acomodou. Não se contentou em repousar sobre os frutos de sua fé, mas avançou em novas conquistas, demonstrando que a verdadeira herança não é apenas um território, mas o compromisso contínuo com o serviço a Deus e ao povo. Cada batalha vencida, cada cidade subjugada, reforçava o testemunho de que a coragem guiada pela fé, a obediência ao Senhor e o amor à nação eram mais valiosos do que qualquer conforto ou segurança pessoal. Caleb tornou-se assim um exemplo eterno de perseverança, mostrando que a glória de Deus se manifesta plenamente quando a força do homem se alia à confiança absoluta na promessa divina. Os covardes e rebeldes pereceram no deserto, vítimas de sua própria incredulidade. Mas os espias justos provaram das uvas de Escol, testemunhando a fidelidade de Deus em suas vidas. Cada um recebeu segundo sua fé. Os que duvidaram viram seus temores se cumprirem e, apesar da promessa divina, declararam impossível herdar Canaã e, por isso, não a possuíram. Em contrapartida, aqueles que confiaram no Senhor, olhando não para os obstáculos, mas para a força de seu auxiliador todo-poderoso, entraram na boa terra prometida. Foi pela fé que os antigos heróis venceram reinos e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças,
Na batalha se esforçaram. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Hebreus 11, 33, 34. Essa mesma fé continua sendo a chave da vitória espiritual. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. Cada história de coragem e perseverança nos lembra que a verdadeira conquista não depende da força humana, mas da confiança inabalável naquele que é fiel para cumprir suas promessas e que honra aqueles que seguem seus caminhos com coração íntegro e coragem perseverante. Enquanto alguns líderes buscavam justiça e recompensa pela fidelidade, outro pedido revelou um espírito muito diferente do de Caleb. Os filhos de José, da tribo de Efraim, acompanhados pela meia tribo de Manassés, avançaram com uma solicitação audaciosa. Em razão de seu número superior, reivindicavam uma porção dupla de território. O quinhão já lhes destinado abrangia o mais fértil da terra, incluindo a planície de Saron, mas muitas cidades importantes do vale permaneciam sob domínio dos cananeus. O temor diante da dificuldade levou-os a desejar terras adicionais já conquistadas, ao invés de enfrentar a perigosa tarefa de subjugar os inimigos. Orgulhosos por pertencerem a uma das maiores tribos de Israel, e sendo Josué de sua linhagem, sentiram-se com direito a um tratamento especial. Assim se expressaram: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo? Josué 17, 14, 18. No entanto, o líder inflexível, justo e guiado pelo discernimento divino, não permitiu qualquer desvio da estrita justiça. A distribuição permaneceria fiel ao plano de Deus, lembrando que a verdadeira herança depende da coragem, da fé e do esforço de cada tribo, e não da posição ou número de seus membros. Diante da queixa da tribo de Efraim, Josué respondeu com firmeza e sabedoria, expondo a causa real do descontentamento e oferecendo orientação justa. Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Josué 17:15. Mas os efraimitas revelaram logo a raiz de sua reclamação. Faltava-lhes fé e coragem para enfrentar os cananeus. As montanhas nos não bastariam, disseram. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale. Josué 17:16. O poder do Deus de Israel, no entanto, já se havia empenhado em favor do seu povo. Se possuíssem a mesma fé e determinação de Caleb, nenhum inimigo lhes resistiria. O desejo de evitar dificuldades foi frontalmente confrontado por Josué. Grande povo és e grande força tens, disse ele. Expelirás os cananeus ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Josué 17, 17, 18. Assim, a própria argumentação dos efraimitas voltou-se contra eles. O tamanho e a força de seu povo eram suficientes se aliados à fé no Senhor para conquistar a terra. Com o auxílio de Deus, os temidos carros de ferro não representavam obstáculo. A vitória dependia da coragem e da confiança na promessa divina, e não da evasão diante do perigo. Até aquele momento, Gilgal havia sido o coração do acampamento de Israel, o quartel-general da nação e a sede do tabernáculo, onde a presença de Deus se manifestava de forma visível e tangível. Mas o tempo da mudança chegara, e o tabernáculo devia ser transportado para o local escolhido como sua residência permanente. Esse lugar foi Siló, uma pequena cidade na porção de Efraim, situada perto do centro do país e de fácil acesso a todas as tribos. Ali, o território já havia sido suficientemente subjugado, garantindo que os adoradores não fossem perturbados em sua devoção. Assim está registrado. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação. Josué 18:1. As tribos que ainda permaneciam acampadas seguiram o exemplo, armando suas tendas próximas a Siló, e ali permaneceram até que se dispersassem, cada uma ocupando sua possessão designada. A transferência do tabernáculo simbolizava mais do que uma mudança física. Representava a consolidação da presença de Deus no centro da terra prometida, a centralização da adoração e o fortalecimento da unidade de Israel, enquanto a nação caminhava para cumprir plenamente a herança que o Senhor lhes confiara. A Arca da Aliança permaneceu em Siló por 300 anos.
testemunhando a presença de Deus e a adoração do povo, até que, devido aos pecados e à negligência da casa de Eli, caiu nas mãos dos filisteus, e Siló foi devastada. O santuário nunca mais recebeu a arca naquele lugar. O cerimonial foi finalmente transferido para o templo em Jerusalém, e Siló entrou em decadência. Hoje apenas ruínas marcam o local onde outrora se erguera a tenda da congregação, lembrando da fragilidade humana diante da santidade divina. Muito tempo depois, a sorte de Siló tornou-se advertência para Jerusalém, como registrado na palavra do Senhor através do profeta Jeremias. Ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde a princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade de meu povo Israel. Assim farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Jeremias 7:12. 14. O relato mostra que a presença de Deus é um tesouro que exige fidelidade e reverência, e que a desobediência e a corrupção podem transformar até os locais mais sagrados em lembranças de advertência, reforçando que a glória do Senhor deve ser honrada e protegida em cada geração. Quando a terra foi finalmente repartida e cada tribo recebeu sua herança, chegou o momento de Josué apresentar seu próprio pedido. A ele, assim como a Calebe, havia sido feita uma promessa especial, mas Josué não cobiçava uma extensa província ou terras vastas. Com humildade, solicitou apenas uma cidade, e sua escolha foi atendida. Deram-lhe a cidade que pediu e reedificou aquela cidade, e habitou nela. Josué 19:49-50. O nome da cidade tornou-se símbolo de sua postura e caráter, Timnat-Sera, que significa a porção que resta. O gesto de Josué foi uma lição permanente de liderança altruísta. Em vez de se apressar para apropriar-se dos frutos da conquista, esperou até que até mesmo os mais humildes entre o povo fossem servidos. Sua ação demonstrava que a grandeza verdadeira não se mede pela extensão da terra conquistada, mas pelo espírito de justiça, abnegação e devoção ao bem-estar da comunidade. Ao habitar Timnat-Sera, Josué reafirmava que um líder fiel prioriza a integridade e o serviço sobre a própria glória. 6 das cidades designadas aos levitas, 3 de cada lado do Jordão, receberam uma função especial e sagrada. Foram escolhidas como cidades de refúgio, lugares para onde qualquer homem que, por acidente, tirasse a vida de outro pudesse fugir em busca de proteção. A designação dessas cidades foi ordenada por Moisés, conforme registrado, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro, e estas cidades vos serão por refúgio, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. Números 35, 11 e 12. Esta disposição de misericórdia tornou-se necessária diante do antigo costume da vingança pessoal, segundo o qual o parente mais próximo, ou o herdeiro imediato, tinha o dever de castigar o assassino. Se a culpa fosse evidente, o vingador podia perseguir e matar o criminoso onde quer que o encontrasse, sem esperar por qualquer julgamento formal. Embora o Senhor não abolisse esse costume naquela época, ele providenciou um meio de proteção para aqueles que, sem intenção, causassem a morte de outro. Assim, a justiça se equilibrava com a misericórdia, ensinando que, mesmo diante de regras duras, o coração compassivo de Deus oferecia abrigo e segurança aos inocentes, preservando a vida e reafirmando a santidade do julgamento divino entre seu povo. As cidades de refúgio foram estrategicamente distribuídas, de modo que qualquer pessoa na terra pudesse alcançá-las em meio-dia de viagem. As estradas que conduziam a essas cidades deviam ser mantidas em perfeito estado, e ao longo delas eram erguidos postes com placas visíveis, marcando claramente a palavra refúgio, para que o fugitivo não precisasse deter-se sequer por um instante. Este abrigo era acessível a todos, hebreus, estrangeiros ou peregrinos, garantindo proteção ao inocente. Ao mesmo tempo, contudo, a justiça permanecia firme. O culpado não podia escapar impunemente. Cada fugitivo devia ser submetido ao julgamento das autoridades competentes, e somente se fosse comprovada sua inocência de homicídio voluntário, poderia permanecer seguro na cidade de refúgio. O culpado, por outro lado,
era entregue ao vingador do sangue, cumprindo-se assim a lei divina. A proteção oferecida exigia que o refugiado permanecesse dentro dos limites da cidade. Caso se aventurasse fora dela e fosse encontrado pelo vingador, sua vida pagaria a penalidade do desrespeito à disposição do Senhor. Havia, entretanto, uma exceção. Por ocasião da morte do sumo sacerdote, todos os que buscavam abrigo nas cidades de refúgio eram liberados para retornar às suas possessões, simbolizando que a misericórdia de Deus e a justiça estavam em equilíbrio e que a vida e a segurança de seus filhos deveriam ser sempre preservadas com ordem e santidade. No processo de homicídio, a lei divina não permitia que o acusado fosse condenado apenas pelo testemunho de uma única pessoa, mesmo quando as evidências circunstanciais parecessem esmagadoras. A instrução do Senhor é clara. Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme ao dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para que morra. Números 35:30. Foi Cristo quem deu a Moisés essas diretrizes para Israel, garantindo justiça e proteção ao inocente. Mais tarde, quando esteve entre seus discípulos, repetiu o princípio divino ao ensinar como lidar com aqueles que erram, reforçando que o testemunho de um único homem não deve servir nem para livrar, nem para condenar. As decisões não podem depender apenas de opiniões ou ideias isoladas. Devem envolver dois ou mais envolvidos, partilhando a responsabilidade e avaliando juntos os fatos. Assim, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18:16. Esta prática divina assegurava equilíbrio e justiça, prevenindo erros fatais e destacando a importância da responsabilidade coletiva, da prudência e do discernimento nas decisões que afetam a vida humana. Quando se comprovava a culpa de alguém por homicídio, nenhuma expiação ou resgate poderia impedir a justiça divina. A santidade da vida humana, dom exclusivo de Deus, exigia punição rigorosa para preservar a segurança e a pureza da nação. Assim está escrito: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Gênesis 9:6. A ordem era clara e inflexível. Não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte. Antes certamente morrerá. Tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Números 35:31, 33. Nenhuma compensação poderia substituir a pena devida, pois a própria terra exigia justiça. Nenhuma expiação se fará pela terra, por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Êxodo 21:14. O rigor dessa lei revelava o valor absoluto que Deus atribuía à vida. Proteger o inocente e punir o culpado não era mero formalismo legal, mas ato de reverência à vida que só Ele pode conceder, lembrando a todos que o pecado do homicídio interrompe o equilíbrio divino e que a justiça de Deus é perfeita, sagrada e indispensável para a preservação de sua criação. As cidades de refúgio que Deus designou para seu povo no deserto eram muito mais do que simples locais físicos de proteção. Eram um símbolo vivo do refúgio eterno oferecido em Cristo. Da mesma forma que aqueles que, por acidente, encontravam abrigo seguro nas cidades terrestres, todos os transgressores da lei divina podem agora recorrer ao Salvador misericordioso que provê um retiro seguro através do derramamento de seu próprio sangue. Ali aqueles que se aproximam em arrependimento encontram proteção contra a segunda morte. E nenhuma força, humana ou demoníaca, pode arrancar da mão do Senhor as almas que a Ele se entregam em busca de perdão. A promessa das Escrituras é clara. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:1, 34. Esta certeza nos garante paz e firmeza de coração, como reforça o escritor de Hebreus, para que tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 6:18. Assim, Cristo se apresenta como o refúgio supremo, perfeito e eterno, onde a misericórdia, a justiça e a proteção divina se encontram para guardar todos os que confiam nele.
A pressa e a determinação eram vitais para aquele que fugia para a cidade de refúgio. Nada podia atrasar sua marcha. Família, lares e ocupações ficavam para trás, pois sua vida estava em risco. Cada passo era medido pelo único propósito de alcançar a segurança dentro dos muros da cidade. O cansaço era esquecido, as dificuldades ignoradas, e o fugitivo não podia permitir-se nenhum momento de hesitação. Assim é o caminho do pecador diante da morte eterna. Até encontrar abrigo em Cristo, cada instante desperdiçado pode custar-lhe a vida. Satanás, o grande adversário, segue de perto cada transgressor da santa lei de Deus, e a demora ou a indiferença diante do perigo espiritual pode transformá-lo em presa do destruidor. No sistema das cidades de refúgio, o fugitivo que saía de seus limites era entregue ao vingador do sangue, ensinando ao povo a importância de obedecer rigorosamente aos métodos divinos de proteção. De modo análogo, não basta ao pecador simplesmente crer em Cristo. É necessário permanecer nele em fé e obediência contínuas, pois a segurança da alma depende da vigilância e da perseverança. Como alertam as Escrituras, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10, 26, 27. Permanecer no refúgio eterno é a única garantia contra a morte que Satanás busca infligir, e a obediência fiel é o caminho para a vida segura na presença de Deus. Duas tribos de Israel, Gade e Ruben, juntamente com a meia tribo de Manassés, haviam recebido sua herança antes de atravessarem o Jordão. Para um povo pastoril, os amplos planaltos e florestas de Gileade e Bazã ofereciam pastagens vastas e férteis para seus rebanhos, vantagens que a própria Canaã não possuía. Apesar do desejo de fixarem-se nessas terras ricas, essas tribos comprometeram-se fielmente a enviar sua proporção de homens armados para acompanhar os irmãos na travessia do Jordão e participar das batalhas necessárias até que todos pudessem ocupar sua herança prometida. Cumprindo este dever com bravura e lealdade, 40.000 dos filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e armados passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Josué 4, 12, 13. Durante anos, haviam combatido ao lado de seus irmãos, compartilhando perigos e vitórias. Chegado o momento de reivindicar a própria posse, retornaram com grandes riquezas: gado abundante, prata, ouro, metais e vestes valiosas. Tesouros que deviam repartir com os que ficaram cuidando das famílias e rebanhos. Este exemplo revela a importância da fidelidade, da coragem e da colaboração entre o povo de Deus, mostrando que a verdadeira herança não é apenas o território, mas também a honra de servir e participar das conquistas do Senhor em unidade com o próximo. As 2,5 tribos, agora instaladas além do Jordão, distantes do santuário do Senhor, despertaram apreensão profunda no coração de Josué. Ele sabia quão perigosas seriam as influências externas, os costumes das tribos gentílicas vizinhas, capazes de seduzir seu povo ao desvio e à idolatria. Enquanto a mente dos líderes ainda estava tomada por esses pressentimentos sombrios, chegaram notícias inesperadas. Perto do local onde o Senhor havia realizado a passagem milagrosa de Israel pelo Jordão, as 2,5 tribos haviam erguido um grande altar, que lembrava o altar dos holocaustos em Siló. A lei de Deus era explícita, proibindo a instituição de culto fora do santuário sob pena de morte. Permitir tal altar poderia desviar o povo da verdadeira fé. A indignação varreu Siló, e os representantes do povo, exaltados, propuseram guerra imediata contra os transgressores. Contudo, pela prudência dos mais cautelosos, decidiu-se enviar uma delegação antes para ouvir explicações. Foram escolhidos 10 príncipes, um de cada tribo, liderados por Finéias, o mesmo cuja dedicação fervorosa se manifestara nos acontecimentos de Peor, cuja coragem e zelo pela santidade de Deus eram reconhecidos por todo Israel, garantindo que a questão fosse tratada com justiça, sabedoria e temor do Senhor. As 2,5 tribos, por terem erguido o altar sem aviso ou explicação, haviam despertado sérias suspeitas entre seus irmãos, criando tensão e temor,
quanto à fidelidade à lei do Senhor. Quando os embaixadores de Siló chegaram, carregados de autoridade e zelo, assumiram que os além-Jordão estavam em falta e dirigiram-se a eles com palavras duras e censuras severas. Acusaram-nos de rebeldia contra o Senhor, lembrando-os dos juízos que haviam caído sobre Israel no episódio de Baal-Peor, alertando-os para os perigos do desvio e da transgressão. Em meio a esse clima de reprovação, Finéias, movido pelo espírito de justiça e pelo amor à unidade de Israel, interveio com sabedoria e firmeza. Dirigindo-se aos filhos de Gade e Ruben, declarou que caso não desejassem habitar naquela terra, sem um altar legítimo para sacrifício, não seriam excluídos da herança prometida. Pelo contrário, seriam bem-vindos a compartilhar as posses e privilégios de seus irmãos do outro lado do Jordão. Assim, Finéias buscou conciliar a santidade da lei com a preservação da unidade do povo, oferecendo caminho de reconciliação, evitando o derramamento de sangue e assegurando que a fidelidade e a obediência ao Senhor permanecessem como fundamento da vida de Israel. Diante da acusação, os filhos de Gade e Ruben explicaram com clareza que o altar erguido além do Jordão não se destinava a sacrifícios, mas serviria apenas como testemunho de sua fé comum com os irmãos que habitavam Canaã. Temiam que, nos anos futuros, seus filhos pudessem sentir-se excluídos do tabernáculo e da herança espiritual de Israel. Assim, o altar, modelado segundo o que existia em Siló, simbolizava sua adoração ao Deus vivo e a união espiritual com todo o povo de Deus. Ao receberem essa explicação, os embaixadores sentiram grande alegria e levaram imediatamente a notícia de volta aos que os enviaram. Dissiparam-se todos os temores de guerra, e o povo celebrou unido em regozijo e louvor ao Senhor. Para assegurar que não houvesse mal-entendidos futuros, os filhos de Gade e Ruben gravaram no altar uma inscrição clara sobre seu propósito: para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Com este gesto, procuraram remover qualquer possibilidade de equívoco ou tentação, estabelecendo um símbolo duradouro de fidelidade e unidade, lembrando a todos que, embora separados pelo Jordão, permaneciam firmes na fé e na adoração ao Deus vivo, preservando a harmonia e a integridade espiritual da nação de Israel. Quantas vezes sérias dificuldades surgem de simples mal-entendidos, mesmo entre aqueles movidos pelos mais nobres propósitos. Sem o exercício da cortesia e da paciência, consequências graves e até fatais podem se seguir. As 10 tribos, lembrando o caso de Acã, sabiam como Deus repreendera a falta de vigilância ao deixar pecados passarem despercebidos entre eles. Determinadas a agir com firmeza e justiça, agora procuraram evitar repetir o erro anterior. Contudo, foram ao extremo oposto. Em vez de proceder com indagação respeitosa e cortês para conhecer os fatos reais, abordaram seus irmãos com censura e condenação. Se os filhos de Gade e Ruben tivessem respondido no mesmo espírito, a situação poderia facilmente ter escalado para a guerra. Assim, aprendia-se uma lição essencial. Ao lidar com o pecado, a severidade deve ser equilibrada, evitando a frouxidão, mas igualmente a precipitação em juízo ou suspeita infundada, pois a falta de equilíbrio entre justiça e paciência pode gerar conflitos e desordem, mesmo entre aqueles que têm o coração voltado para Deus e seu serviço. Embora muitos se sintam profundamente magoados por qualquer censura relativa à própria conduta, mostram-se excessivamente duros ao lidar com aqueles que julgam estar em erro. A experiência e as Escrituras ensinam que ninguém é recuperado por meio de acusações ou reprovações severas. Pelo contrário, tais atitudes frequentemente afastam ainda mais o transgressor do caminho correto, endurecendo seu coração contra a convicção e a instrução. O caminho da restauração exige um espírito de bondade, uma abordagem cortês e paciente, capaz de alcançar a alma que erra. Uma conduta guiada pelo amor e pela paciência não apenas transmite a verdade, mas também gera receptividade e transformação, podendo salvar o pecador da destruição e, como afirma a Escritura, cobrir uma multidão de pecados. Assim, a misericórdia e a paciência não são meros gestos de gentileza, mas instrumentos poderosos na obra de Deus, capazes de restaurar, edificar e manter a unidade entre os que pertencem ao seu povo.
guiando-os de volta à fidelidade e à vida em harmonia com seus preceitos. A atitude dos filhos de Ruben e de seus companheiros oferece um exemplo digno de ser seguido. Mesmo sendo julgados erroneamente e severamente censurados, enquanto buscavam sinceramente promover a causa da verdadeira religião, não se deixaram dominar pelo ressentimento ou pela ira. Demonstraram cortesia e paciência, ouvindo atentamente as acusações antes de responder, preservando o respeito e a calma diante de uma situação tensa e potencialmente perigosa. Somente depois, com plena serenidade, apresentaram sua defesa, explicando detalhadamente seus propósitos e revelando sua inocência de forma clara e convincente. Pelo uso da paciência, da prudência e do respeito mútuo, o que poderia ter se transformado em conflito grave ou até guerra, foi transformado em entendimento e reconciliação. Esta ação ilustra como a sabedoria, aliada à obediência e à fé, pode dissipar suspeitas e mal-entendidos, preservando a unidade do povo de Deus e resolvendo de maneira pacífica e justa situações que, à primeira vista, pareciam irreconciliáveis. Mesmo quando recai sobre nós uma acusação falsa, aqueles que caminham, na verdade, podem permanecer calmos e ponderados, confiando plenamente na justiça divina. Deus conhece cada mal-entendido e cada interpretação equivocada que surge entre os homens, e podemos com segurança entregar nosso caso em suas mãos, certos de que Ele cuidará de nossa defesa. Assim como investigou com cuidado o crime de Acã, o Senhor reivindicará a causa dos que nele confiam, não permitindo que a injustiça prevaleça sobre a fidelidade. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Cristo cultivam um coração cheio de caridade, longânimo e benévolo, demonstrando paciência e bondade mesmo diante de acusações injustas, confiando que Deus, em sua sabedoria e justiça, há de vindicar o justo e fortalecer os que permanecem fiéis em meio às provas e mal-entendidos que a vida possa trazer. É a vontade de Deus que a união e o amor fraternal sejam mantidos entre seu povo como expressão viva de sua presença entre nós. A oração de Cristo, pouco antes de ser levado à crucificação, revela o profundo desejo do Salvador, que seus discípulos fossem um, assim como ele é um com o Pai, para que o mundo pudesse crer na missão divina que lhe fora confiada. Suas palavras atravessam os séculos, chegando até os dias atuais, quando ele disse: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim." João 17:20. Embora jamais devamos sacrificar um princípio da verdade, nosso esforço constante deve ser cultivar a unidade entre os irmãos, pois nisso se prova a autenticidade de nosso discipulado. Como Cristo declarou: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." João 13:35. O apóstolo Pedro, reforçando esta mensagem, exorta a igreja: "Sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção." 1 Pedro 3:8-9. Esta chamada à unidade, à compaixão e à misericórdia é fundamental para que a fé se manifeste não apenas em palavras, mas em ação, criando um testemunho vivo do amor de Deus no meio de seu povo. Quando o pó da guerra finalmente se assentou e o eco das espadas se calou, Josué olhou para o outro lado do Jordão. Lá estavam as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, homens que haviam lutado por uma terra que não iriam habitar. Cumpriram sua promessa, atravessaram, guerrearam e agora voltavam para casa. Não buscaram glória, nem tomaram parte maior do espólio, apenas obedeceram e voltaram em paz. Em cada pedra erguida, em cada altar levantado, a memória de Israel era lembrada. A vitória não estava na força, mas na fidelidade. O altar que Ruben e Gade construíram à beira do Jordão parecia uma afronta. O coração de Israel se encheu de temor e desconfiança.
Mas quando ouviram suas palavras, entenderam a verdade. Aquele altar não era rebeldia, era testemunho, um memorial para que as gerações futuras lembrassem que todos pertenciam ao mesmo Deus, mesmo separados pelo rio. E assim, o risco de uma guerra civil foi desfeito, não pela força, mas pela escuta e pela prudência. O altar, que parecia uma afronta, tornou-se a ponte da unidade. A herança de Josué não foi apenas uma terra, foi a lição eterna da dependência. Dos gigantes que só Calebe derrubou, aos carros de ferro que amedrontaram Efraim, ao refúgio que apontava para o Messias. A conquista de Canaã provou: a verdadeira vitória nunca está no poder de quem empunha a espada, mas na perseverança daquele que olha para o céu. Porque toda conquista humana se desfaz no tempo, mas o que nasce da obediência permanece para sempre. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise se lembrar disso hoje. Porque a batalha pela fidelidade continua, e Deus ainda luta ao lado dos que confiam nele.